Os dois livros de Crônicas, 1 e 2, que só foram separados no século XV a.C., foram compostos por volta do ano 300 a.C. Constituem a historiografia cronista, a qual se associam também os livros de Esdras e Neemias. Conferir em introdução aos livros históricos. Os tradutores gregos lhes deram o título de Paralipômenos, suplementos, nome que até há pouco figurava também nas tradições latinas e neolatinas. Na realidade, porém, as crônicas não se apresentam como suplemento, e sim como recapitulação de toda a memória nacional e religiosa dos judeus. No momento em que os dois livros foram compostos, o antigo Israel estava desfalcado, em consequência das sucessivas deportações do norte, do Reino do Norte para a Síria em 722 a.C. e do Reino do Sul para a Babilônia em 586 a.C. Em 538, alguns judaítas tinham voltado para Judá, mais exatamente para o distrito de Jerusalém, onde restauraram a comunidade fiel de Israel. Os demais israelitas piedosos viviam fora da Palestina, na diáspora, espalhados pelo Médio e Próximo Oriente. Evidentemente, o grupo de Judá, próximo do templo reconstruído e das escrituras em vias de composição, toma a liderança da comunidade fiel de Israel, que daí em diante vai ser chamada de judaica. É nesse contexto do judaísmo que as crônicas fazem a releitura da memória de Israel, antes registrada principalmente nos livros Samuel e Reis, para uma leitura solidária com a comunidade fiel, como aqui se propõe. O importante é perceber como as crônicas compreenderam a atuação de Deus, o que não exclui que para os estudiosos sirvam também como fonte de pesquisa histórica. Uma síntese destes dois livros. O primeiro Crônica, do capítulo 1 ao capítulo 10, vai trabalhar enfatizando, fazendo uma recapitulação desde Adão até o rei Saul. Primeiro Crônicas, capítulo 11 ao capítulo 29, faz uma recapitulação de Davi, o rei Davi. Segundo Crônica, capítulo 1 até o capítulo 9, faz a recapitulação do rei Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 10 até o capítulo 28, vai falar e fazer uma recapitulação do rei Roboão até o rei Acás. Do segundo Crônica, capítulo 29 até o 26, vai falar ou fazer uma recapitulação dos reis Ezequias, Josias, e também faz uma recapitulação e fala do exílio babilônico. Vejamos agora o conteúdo geral destes dois livros, primeiro e segundo Crônicas. A releitura cronista abarca um conteúdo muito amplo. É uma releitura da lei e dos profetas. Começa com a releitura da criação e do êxodo, pressupondo aquilo que os teólogos sacerdotais do século V a.C. já haviam recolhido na lei, no Pentateuco, na Torá. O foco central, porém, é a releitura dos profetas anteriores,
que é igual à historiografia deuteronomista, conferir introdução aos livros históricos, sobretudo de 1º e 2º Samuel e também de 1º e 2º Reis. Vale ler as crônicas e Samuel, Reis, em paralelo, conjuntamente. Daí percebem-se, então, os acentos novos introduzidos pela releitura cronista. Nas crônicas, o estilo é mais formal, árido nas listas e genealogias, esquemático e estilizado nas narrativas, litúrgico nas orações e hinos, que constituem as partes mais atraentes do conjunto. Além de esclarecer a linguagem das fontes, Samuel, Reis, as crônicas procuram melhorar a sequência, integram a narrativa à matéria que em 2 Samuel, capítulo 21 ao capítulo 24, está em apêndice, conferir na introdução de 1º e 2º Samuel. A ideologia das crônicas é a do Templo de Jerusalém e da liturgia ali celebrada. Pouco aparecem os temas da libertação do Egito e da lei como instrumento de justiça e equidade nas relações comunitárias e interpessoais, marcas fortes da historiografia deuteronomista. Podemos ver Josué, Juízes, Samuel, Reis. Omitem-se as notícias acerca dos reis do norte, Israel, pois o interesse está centrado no Templo de Jerusalém, morada autêntica de Deus de Israel, no meio de seu povo, e único lugar de culto legítimo, ao passo que os reis do norte patrocinavam outros santuários, considerados ilegítimos pelo cronista. Conferir 2 Crônica 11, versículos 13 ao 17. A releitura da história de Israel é feita numa perspectiva judaíta, centrada em Judá, onde está o verdadeiro Israel. Os reis do norte, quando mencionados, o são como se fossem estrangeiros, ao lado dos reis de Arã e da Assíria. A diferença da historiografia deuteronomista, o cronista não vê Israel como a liga das duas partes, mas como a hegemonia de Judá, reconquistando eventualmente o território do norte. Só quando se trata dos refugiados e peregrinos que vieram a Jerusalém, o norte é mencionado com simpatia. Jerusalém e o templo são a referência de Israel inteiro, situação depois do exílio. Os levitas, por representarem Israel inteiro, são mencionados com carinho especial. As crônicas incluem extensas genealogias que evocam a identidade do povo de Deus, restaurado em Jerusalém depois do exílio. Culminam nas genealogias dos levitas e dos sacerdotes aaronitas. Acresce, sobretudo, muita matéria relativa ao templo e à organização do culto. Nesta perspectiva, Davi, mais que Salomão, recebe destaque especial. Segundo Samuel 7. Davi apenas exprimiu a intenção de construir um templo, sendo dissuadido pelo profeta Natã. Segundo o autor das crônicas,
porém, ele fez muito mais. Mandou elaborar o projeto até os mínimos detalhes e ajuntou imensa quantidade de material e dinheiro para a construção e a ornamentação, cabendo a Salomão apenas a tarefa de executar o projeto. Assim, Davi é a figura central da história narrada pelo cronista. Mesmo os sacerdotes e os levitas, cujas genealogias, organização hierárquica e atribuições enchem capítulos e mais capítulos, aparecem apenas como fiéis executores das normas prescritas por Davi. Sendo assim, a figura de Davi é central, por causa da esperança messiânica. No tempo do cronista, não há mais descendente legítimo de Davi no trono. O rei da Pérsia não permitia que Judá tivesse um rei. Aguça-se, portanto, a esperança de um ungido, que é igual a Messias, que deve vir. Na imaginação dos piedosos, Davi era visto como modelo, protótipo do Messias esperado. Por isso, sua imagem é idealizada. É omitido tudo quanto possa deslustrar a memória de Davi, seu adultério com Betsabeia, a revolta de Abisalão. Em vez de dançar nu diante da arca da aliança, Davi usa um manto de linho fino, veste sacerdotal. Por razões semelhantes, também a memória de Salomão, construtor do templo, é quanto possível preservada de manchas. As referências a seu harém e a questão da idolatria por causa das mulheres estrangeiras são omitidas. Como o cronista acentua muito a dimensão cultural, ele vê a sabedoria de Salomão, especialmente na eficiência administrativa com que ele constrói o templo, e nem menciona a justiça no julgar. Primeira marca da sabedoria do rei, segundo 1 Reis, capítulo 3, 14, 28. Embora uma tradução simples como a presente não possa relevar todos esses detalhes, o leitor seja avisado acerca das diferenças entre os livros Samuel e Reis e 1º e 2º Crônicas. Algumas dessas diferenças são informações suplementares em 1º e 2º Crônicas, mas a maioria são correções teológicas. Acostumado à historiografia moderna, o leitor poderá achar isso estranho, mas a narrativa bíblica não é historiografia no sentido moderno, e sim proclamação da condução, ao mesmo tempo instrutiva e maravilhosa que Deus proporcionou a seu povo. Nos salmos e discursos inseridos no meio das narrativas, o cronista põe em relevo a ação salvífica de Deus na história. A consciência dessa ação permeia o livro todo, enquanto as pessoas, algumas boas e outras más, fazem a história a seu jeito. Deus, num plano superior e misterioso, orienta a história com sua providência, que, por vezes, parece deixar as coisas correrem, mas no final sempre dá a cada um e a cada povo aquilo que merecem. Entre os sucessores de Davi, uns foram bons, elogiados pelo que fizeram em favor do templo e do culto ao Deus único, outros indignos do trono de Davi. Os últimos reis de Judá
são apresentados como maus. Por causa dessa iniquidade, Deus decide purificar seu povo, expondo-o à prova do exílio babilônico durante meio século. Embora referindo-se ao tempo antes do exílio, em muitas páginas das crônicas transparecem as práticas do judaísmo pós-exílico. Assim, 1º e 2º Crônicas realça a continuidade do judaísmo do Segundo Templo em relação ao Primeiro Templo e ao culto de Israel antigo. O ensino ao povo em 2º Crônicas 17, 7 a 9, por exemplo, parece antecipar a prática das sinagogas pós-exílicas. A obra termina com a transcrição do decreto de Ciro, rei da Pérsia, que concede aos judeus exilados a permissão de voltar à pátria e reconstruir o templo destruído pelos babilônicos. Com isso começa uma nova etapa na história da salvação de Israel. Os livros de Esdras e Neemias fornecem a crônica desta nova etapa. Para estudar 1 e 2 Crônicas, deve consultar-se o quadro cronológico detalhado na introdução aos livros históricos. Passamos agora a estudar os temas específicos. Antes vimos o conteúdo geral do livro das Crônicas, 1 e 2. Agora vamos ver que os dois livros tratam também de temas específicos. Grande parte desta literatura parece maçante ao leitor de hoje. As intermináveis genealogias que alimentavam a identidade nacional e religiosa do judaísmo antigo não têm a mesma atualidade para nós. Todavia, alguns temas são relevantes ainda hoje. O primeiro aspecto dos temas específicos, a providência divina. O homem propõe, Deus dispõe. A atuação humana, boa ou má, não é a última palavra, nem no céu, nem na terra. As coisas têm sua lógica divina e inexorável, por mais que tentemos escapar-lhe. Para Israel, ou melhor, Judá, essa lógica foi a salvação de um pequeno resto portador de promessas esperançosas quanto ao Messias. O segundo aspecto dos temas específicos, a importância da lei. Não como código civil ou penal, mas como instrução, ensinamento para a vida, marca do judaísmo até hoje. Terceiro aspecto dos temas específicos, a importância da comunidade de fé, que fornecia a referência primeira para a vida cotidiana e última para o sentido global da vida aos judeus depois do exílio babilônico. Daí a exigência da fidelidade. Quarto aspecto dos temas específicos, a restauração religiosa. Enquanto em 1º e 2º Reis só contam os reis Davi, Salomão e Josias em 1 e 2 Crônicas, são numerosos aqueles que, de algum modo, tentam uma restauração religiosa, principalmente do templo. Os reis Asa, Josafá, Joatã e, sobretudo, Ezequias, cuja crônica menciona feitos que, segundo Reis, atribui a Josias. No quinto aspecto dos temas específicos,
sem esquecer o convertido Manassés, o próprio Josias. Ao lado deles atuam, no mesmo sentido, o profeta Azarias, o sacerdote Joaida e seu filho, o profeta e mártir Zacarias. No ponto 6, dos temas específicos dos livros Crônicas 1 e 2, o papel do culto e do sacerdócio como mediação do transcendente e a hierocracia na época do cronista, na ausência de governo próprio por pertencer à administração nacional ao Império Persa. O povo, identificado com a comunidade de fé, é regido pelo clero, sacerdotes e levitas, especialmente os sumos sacerdotes da linhagem de Araão e de Sadoc. Tal regime, porém, não é uma teocracia, como se o governante fosse uma divindade. É mero serviço à lei e à aliança. Essa visão reflete-se na memória histórica registrada por iniciativa dos próprios círculos sacerdotais. Ainda continuando os temas específicos, no aspecto 7, a majestade de Deus, embora ainda transpareça, como nos escritos anteriores, certo modo humano de falar de Deus. As crônicas purificam a imagem de Deus, tornando-a mais transcendente. Gostam de dizer o nome do Senhor em vez de Deus. Acentuam a glória, multiplicam os intermediários, por exemplo, os anjos. Não é mais Deus que inspira impulsos humanos ruinosos, mas Satanás, conferir capítulo 21, como no livro de Jó e etc. No aspecto 8º dos temas específicos, a oração. Nestes livros aparecem diversas orações de conteúdo belíssimo, amostras da piedade do judaísmo, a oblação de si mesmo e prece por sabedoria, o louvor a Deus. No aspecto 9 dos temas específicos, a retribuição. Os reis de Judá são recompensados ou castigados por Deus de acordo com seu comportamento. O critério principal para o cronista é a observância do culto puro ao Deus único.